Primeiramente, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio do meu podcast. Eu sou a Maeli, sou personal trainer formada pela USP e licenciada Low Pressure Fitness. No episódio 1 do meu podcast, eu me apresento melhor e aprofundo um pouco mais no tema dessa modalidade incrível que tem diversos benefícios, mas que muita gente ainda não conhece. Então, se você chegou aqui agora e ainda não assistiu o primeiro episódio, eu recomendo que você volte e comece por lá. Como eu falo várias vezes, o meu trabalho é fundamentalmente focado em saúde. Isso é o propósito do meu trabalho, o que eu realmente entrego para as pessoas que passam por mim. Então, especificamente hoje, nesse podcast, eu vou falar de um tema que é aliado ali da saúde e que a minha profissão atua quase como uma extensão nessa questão, que é a questão da estética. Para falar sobre esse tema, eu convidei a doutora Bruna Carilli, que é minha amiga de longa data e que atua brilhantemente nesse mercado da estética. Então, para se aprofundar mais no assunto, eu quero apresentar aqui a Bruna. Eu vou pedir para que ela fale... Oi, gente! Tudo bem? Eu tô! Primeiro, obrigada, Bruna, por ter aceitado aí participar do podcast, pra gente aprofundar mais nesse tema. Eu acho que cada vez mais as nossas profissões, elas estão interligadas nisso, assim. Com certeza. Porque eu tenho recebido muitas alunas, principalmente mulheres, que buscam a estética pelo meu trabalho e que querem esse resultado, assim, imediato. Eu sempre enfatizo a importância da saúde em primeiro lugar, mas eu compreendo bastante que a estética é uma aliada, sem dúvidas, na questão da autoestima. Sim. Eu mesma, como mulher, amo quando eu consigo proporcionar para mim momentos assim. Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, para a gente desenrolar aí essa conversa da saúde com a estética. Com certeza. Vamos lá, gente. Eu sou a doutora Bruna, então, Carilli. Sou amiga da Maeli já há um tempão, né, Maeli? É uma honra estar aqui com vocês hoje, participar desse podcast. E tenho uma clínica aqui na cidade de Ribeirão Preto e já estou atuando há um tempinho na área da estética. A minha formação de base é a biomedicina. E para atuar na área da estética, eu fiz uma pós-graduação, que é o que dá o nome, né, de biomédica esteta. E também adoro a parte de nutracêuticos. Então, assim, tô bem aprofundada aí nessa parte de emagrecimento. Que eu falo, assim, que quem trabalhar bem com emagrecimento vai ganhar dinheiro na estética, porque, infelizmente, é uma coisa que eu acho que todo mundo passa. Ainda mais pós-pandemia, né, Maeli? Sim, com certeza. Que poucos que fazem academia Exatamente. ficaram em casa, né, com tudo. A ansiedade lá a mil, e aí as pessoas retrocederam muito nos hábitos, começaram a comer mais. Tem muitas clientes que aprenderam a cozinhar, e isso deveria ter sido pro saudável, né? Mas, infelizmente, hoje, a rapidez que a gente tem de iFood, né? Toda essa facilidade no nosso dia a dia, o pessoal engordou muito. E a tendência agora é só piorar daí pra frente, né? Então, nessa área, eu atuo também na harmonização facial, então meu foco é bem, né, na parte do facial também. Só que 50% ainda das minhas avaliações é na parte da gordura localizada. Sim. Eu falo que, infelizmente, né, pra pessoa e bom pra mim, né? É uma área que eu gosto muito de atuar, mas vamos dizer que ela é um pouco ingrata, né? Porque, assim, é tanto de responsabilidade minha proporcionar aquilo pra pessoa, né? Por exemplo, o emagrecimento, a redução das medidas, mas também de uma responsabilidade muito grande da pessoa. Então, eu falo, assim, que grande parte que procura a estética é aquela pessoa que deveria, né, ter procurado primeiro um nutricionista ou um personal, mas a pessoa vem de antemão procurando a estética, procurando um milagre, né? E milagre não existe, né? Exatamente. E eu percebo isso também na minha área, dessa responsabilidade que os alunos acabam jogando pro profissional. Total pra gente, né, Maíra? Porque não adianta, assim, eu montar o melhor treino que existe no planeta se a pessoa não for cumprir exatamente o que eu tô pedindo ali. Com certeza. E eu acho que na sua área, esse peso fica ainda maior, né? Muito. Porque, assim, não sei no seu caso, mas, por exemplo, a pessoa procura uma academia, eu acredito que ela vai te perguntar assim, em quantos meses eu vou atingir aquele resultado, né? Então, assim, ela já tem uma ideia, né? E às vezes a ideia dela é longe, né? Ela tá desse tamanho e ela quer ficar assim, né? Corpo Virgínia, né? Eu falo que a Virgínia todo dia tá praticamente numa consulta lá no consultório. E aí a pessoa, ela acredita que ela vai ficar daquela forma, mas assim, é você que vai fazer aquilo com ela, não é ela que vai se fazer aquilo, né? Então, é muito complicado hoje a gente atingir aquele objetivo e a pessoa tem uma responsabilidade naquilo, né? Então, até esqueci o que você me perguntou agora.
Não, dessa relação da responsabilidade, da Isso. transferência da responsabilidade. Isso mesmo. Isso, da gente transferir que ela tá colocando o objetivo dela de ficar daquele jeito. Então, ela também vai ter mais responsabilidades para atingir aquele resultado, Sim. né? E em questões assim, né? No emagrecimento que a gente começou conversando agora. Eu recebo, principalmente mulheres que chegam para ter aula comigo, uma Sim. consultoria, que estão incomodadas realmente com gordura localizada. Sim. Aí elas chegam e falam assim, ai, Maélia, eu gostaria de emagrecer, só que só no braço e na barriga. Não quero o que perde perna nem bumbum. Sim. E aí eu tô sempre orientando elas e explicando, assim, o nosso organismo, ele usa a gordura como combustível, mas ele não tem a inteligência de direcionar. Pegar naquele lugar, não né? é um biscuit que você modela ali, esse exercício queima a gordura da barriga. Sim. Isso não existe. Sim. E aí, quando eu explico isso pra elas, dá uma frustrada, né? Porque a expectativa, bom seria se eu conseguisse um exercício pra cada vou malhar tríceps item. e vou diminuir o tchau, né? Imediatamente. Tipo isso. Então, na estética, eu queria saber como tá essa questão, assim, de tecnologia para a parte de emagrecimento de gordura localizada, que no treino é difícil da gente conseguir essa redução mais direta, né? Na estética, eu acho que você tem como manipular melhor isso. Eu queria que você falasse um pouco. Sim. O que acontece na estética é que você já vai ao contrário, né? Às vezes a pessoa, ela quer perder não tanto peso, quer perder mais gordura localizada. O que acontece, assim, no perfil que eu atendo, as pessoas, elas já chegam querendo perder, às vezes, muito peso, né? E se você for pensar, a estética, ela atua na gordura localizada. E a gordura, ela quase não pesa. Então, às vezes, eu faço uma redução abdominal nela ali, ela vai perder 20 centímetros de abdômen, só que a hora que você pesa, ela perdeu o quê? 1 ou 2 quilos, né? Porque o que mais pesa é a massa magra, né? Sim. Então, na estética, o que acontece? As pessoas, elas vêm muito com o conceito de vou na estética para emagrecer. E já é um conceito diferente. Na verdade, ela deveria emagrecer com o personal, emagrecer com o nutricionista. E na estética, ela cuidar daquela gordura localizada que ficou. Mas, enfim, a gente trata esse tipo de paciente também. Mas como que a gente vai... lidar com isso? Principalmente, assim, qual que é o seu foco? Porque tem gente que fala, tem gordura localizada. Então, localizada é localizada. Ah, mas é no corpo todo. Então, me incomoda desde as bochechas, gordurinha de sutiã, culote. Eu falo, bom, vamos lá, vamos pensar no que você tem de prioridade ali naquela região, né? O que tá te incomodando. E aí, a gente vai atuar ali. Aí, a gente tem várias tecnologias para isso, né? E aí, dentro disso, que eu tava até falando aquele momento, é que as pessoas, elas são imediatistas. Elas viram pra mim e falam assim, uma sessão só resolve, né? Claro, resolve. Óbvio que ela fala isso, né? E uma das perguntas que eu falo pra ela, assim, quantos anos você demorou pra você atingir esse peso? Por exemplo, a pandemia, vamos colocar aí 2 anos que já tá rolando. Sim. Ela ficou aí 2 anos ganhando peso, 1 quilo por mês. E ela vem pra mim, às vezes, 15 dias antes do evento dela, né? Ai, quantos quilos eu consigo perder ali? E eu não falo em quilos, né? Eu falo na parte de emagrecimento, porque tal, emagrecer é você perder gordura localizada e ganhar massa magra. Não tem nada a ver com peso na balança. As pessoas não entendem isso, Maeli. Isso limita muito o nosso trabalho também. Porque às vezes a pessoa não tá vendo aquele resultado, ela pesa, o peso continua o mesmo ou até aumenta. Sim. Mas ela tá treinando, ela tá fazendo musculação, ela perdeu gordura e ganhou massa magra, mas ela não fica feliz com aquilo, porque tá travada no peso da balança, e elas ficam muito felizes se a balança diminui, entendeu? E às vezes já aconteceu da balança diminuir e eu medi, tá a mesma coisa, mas ela ficou feliz. Ou ao contrário, eu falei, nossa, você perdeu 5 centímetros de circunferência, ela pesou... mas aconteceu esses dias lá na clínica. Perder 5 centímetros é excelente, né? Excelente seria, né? Aconteceu com uma paciente esses dias, dela falar assim, não, ela tá fazendo um tratamento comigo, né? O foco dela é mais gordura localizada, em região de culote, abdômen. E ela fala assim, Bru, nossa, eu tô super frustrada, tô tomando o nutracêutico que você me passou, tô fazendo as sessões certinhas, comecei até a academia, aquele jeito, até a academia. E assim, na balança, eu até engordei. Mas assim, eu achei muito estranho que esse short aqui já não me servia há um bom tempo. Mas tá servindo, mas eu não tô satisfeita. Aí eu fiquei assim, por quê? O porquê, entendeu? Aí eu falei pra ela que pode ser a questão da retenção, pode ser a questão dela ter comido alguma coisa e reteve, ou a questão da massa magra, né? Sim. E aí você vê, ela ficou focada naquela questão do peso da balança. E outra situação que também já aconteceu, as pacientes são assim, tem gente nóia, antes da drenagem quer pesar, depois da drenagem quer pesar de novo, né? Sim. E aí ela pesou antes, no meio da sessão ela bebeu água. E ela não fez xixi.
Foi pra onde? Chuta o que aconteceu. Ela engordou 100 gramas e ela falou, como assim? Eu vim na engrenagem tá me engordando. e engordei, entendeu? Então, assim, as pessoas são focadas ainda, infelizmente, no peso. Mas o que eu percebo, pegando esse gancho que você falou agora, que ela começou com você, tá tomando nutracêutico, e até começou a ir pra academia. Sim. Eu percebo que, às vezes, as pessoas ficam meio apavoradas, assim, antes de entrar nesse estilo de vida saudável, de desenvolver esses hábitos, porque pensam que elas têm que mudar tudo de uma vez. Que ela tem que se restringir, né? E que ela, nossa, que eu tenho que começar agora, tenho que ir na estética, tenho que ir na academia, tenho que ir no nutricionista, não sei o quê. E isso acaba bloqueando ela a tomar a ação de começar. São tantas coisas que, no final, eu acabo não fazendo nada. E eu falo que são umas pequenas mudanças. Começar a tomar mais água. Exatamente. Começar a comer de uma forma saudável. Igual o pessoal fala assim, nossa, mas eu vou fazer o tratamento estético. Aí a gente fala, né? Vamos lá, vai ter que começar a fazer pelo menos que for uma caminhada, uma academia. Tem que se alimentar melhor. Sim. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou emagrecer. E eu falo sempre, você tem pessoas que já fizeram tudo isso e chegam lá e ainda tá com uma gordurinha localizada. Porque é difícil perder gordura localizada. Justamente porque a gente não consegue mandar um comando pro cérebro falando assim, tira a gordura daquela região. Óbvio. O corpo é sistêmico, ele vai tirar de onde ele quer. E principalmente naquela região que te incomoda, fia, o corpo não tira a gordura dali. Exato. Mas nessa construção de hábitos, eu acho que o nosso papel como profissional, para desenvolver esse estilo de vida na pessoa, ela começa pela estética. Sim. Aí ela começa a perceber mudanças no corpo, isso anima ela, dá um gás a mais pra ela começar a ir pra academia. Sim, anima. Aí, treinando, ela começa um outro olhar pra alimentação. Com certeza. O sono dela melhora, a hidratação melhora. A hora que ela vê, ela já englobou tudo isso na rotina e ficou natural. Sim. Mas então, dá um passo de cada vez realmente. Com certeza. Faz essa construção do que ficar bitolado, que eu tenho que começar tudo pra ontem. E eu sempre falo da questão assim, não é que eu não possa comer fritura. Você vai poder comer. Só que eu acho que as pessoas têm que começar a entender que fritura faz mal. Então, não é que você não pode, é que faz mal. Então, se você entendendo que faz mal, você muda seu mindset. Você começa a pensar assim, não, então eu vou comer mais saudavelmente, né? Esses dias, na família do meu noivo, foi um americano, né? E, nossa, aí a gente bombardeou ele de pergunta, tá? E a gente fica zoando, perguntando de McDonald's, por exemplo. E ele falou, não, isso é lixo. Ele falou, a gente não come isso lá, entendeu? É do hábito. E a gente acha que o americano só come isso, né? Sim. E agora o brasileiro é o mushing, né? Ir lá no McDonald's e tudo. E não é isso, né? Até na minha visão como saúde integral, eu até não acho que seja proibido. Não, também acho que nada disso é proibido. Nada disso é proibido. Mas ter a inteligência de fazer as escolhas melhores, pensando no resultado que você quer também. Com certeza. Mas alimentando o seu emocional, porque faz parte. Eu acho que é um caminho para o sucesso. Com certeza. E voltando nessa questão do que você tem recebido mais na clínica, quais são as queixas? Se as pessoas estão dispostas a fazer o que precisa para ter mesmo aquele resultado. Porque, igual você começou falando, não é só chegar lá em uma sessão, você vai fazer um procedimento e vai ter um resultado. Eu quero trazer essa ligação das nossas profissões do que é realmente preciso. Pra ter essa, por exemplo, incômodo na gordura abdominal, na minha barriga. O que você recebe? O que você indica? Como que funciona? Eu falo que, como eu estava falando naquele momento, as pessoas, elas rotulam a estética muito no número de sessões. E eu acredito que isso seja muito porque franquias grandes, às vezes, vendem. Em 8 sessões isso, em 10 sessões isso. E eu já comecei a abordar na minha clínica em questão de meses. Né? Em tantos meses a gente espera isso, mas aí colocando os hábitos que ela precisa ter ali para alcançar aquele objetivo. Tem outras condições, não é simplesmente ela te pagou, vai lá fazer a sessão que o resultado tá garantido. Não, claro que não, E eu jogo a responsabilidade para ela também, entendeu? Tem uma paciente que começou comigo agora semana passada e o nutracêutico ajuda na questão da compulsão, né? E aí... O que seria? Só pra gente entender melhor o que é um nutracêutico. Vamos explicar um pouco melhor. Não são medicamentos controlados, por exemplo, remédios para emagrecer. O que eles podem te fazer? Te dar ataque de taquicardia, te dar insônia, te dar muito dor de cabeça. Eles vão trabalhar, às vezes, acelerando demais o seu metabolismo, aumentando muito a sua pressão para poder gastar energia, como se fosse um pré-treino, sabe? O nutracêutico, não. Ele já tende a
organizar o seu metabolismo ali e atuar em regiões que você precisa. Então, assim, por exemplo, vamos pensar ginkgo biloba, entendeu? O gengibre, a cafeína. Entendi. Então, são ativos ali menos complexos do que medicamento, mas que vão atuar no emagrecimento, ajudar a controlar, acelerar o metabolismo também, mas às vezes sem tanto esses efeitos colaterais. Então assim, não tem contraindicação. A não ser que a pessoa tenha alergia, tem alergia à cafeína, então esse não pode. Mas também não adianta nada ela simplesmente tomar isso Só e ficar isso? sentada no sofá. Não, claro que não. Ele vai ajudar ali a regular o teu metabolismo. Por exemplo, ir mais ao banheiro, entendeu? Você comeu uma chia, por exemplo, existe um outro nutracêutico que você toma numa cápsula e que vai te ajudar a ir no banheiro. Então, você melhorando o intestino, por exemplo, você elimina aquelas fezes que se você ficasse ali no seu intestino, ficaria absorvendo e te engordando. Né, por exemplo. Então, nessa linha do nutracêutico, ajuda demais com questão de edema também. Então, assim, ajuda demais, auxilia na questão estética, tá? Esses nutracêuticos. Qual foi a outra coisa que você me perguntou agora? E aí você explica tudo isso para as pessoas? O que mais elas têm que fazer? Eu cheguei lá com esse processo, com essa questão de querer emagrecer uma gordura localizada, você indica esse nutracêutico, e o que mais que ela tem que fazer além do procedimento? O que eu comecei a fazer na clínica agora, pelo perfil de clientes que eu tenho, é que muitas pessoas, elas não têm noção do que comer e do que fazer, tá? Então, no meu programa agora atual, eu tenho um cardápio de uma nutricionista, tá? Legal. O que não é pronto, tá? Ela tem indicações do que... Porque tem gente, por exemplo, você come legume? Como batata assada, entendeu? Até a frita, às vezes, cita, mas é na air fryer, entendeu? Entendi. Então, assim, as pessoas, elas têm deficiência. Ou, por exemplo, cozinha uma mandioquinha e come de salada. Entendi. Você come salada? Eu dou uma noção do que é. Então, salada são verduras, são tomate. Beterraba é salada? Pode ser, mas é um carboidrato. Então, a gente dá uma noção disso pra pessoa que ela tem. Tipo um guia alimentar, Tipo um guia alimentar, tá? Isso no seu programa, a pessoa recebe? Isso no meu programa, sim, recebe sim. E também, gente, a maioria, vamos colocar uns 80%, não fazem academia. Então, assim, como que eu vou virar pra pessoa fazer? Você tem que pagar uma academia agora pra começar aqui. Ela não vai fazer isso. Então, eu criei vídeos que você criou pra mim, né? É verdade, nesse projeto. Foi nesse projeto. A Maeli criou vídeos muito explicativos, né? Curtíssimos, assim, abdominal, né, Maeli? E ela mostrou como que fazia e eu encaminho isso pra pessoa e eu cobro. Falo, ó, me manda um videozinho de você fazendo, porque às vezes a pessoa não tem acesso à academia, mas ela consegue fazer na casa dela. E o que você percebeu de mudança, assim, de quando não tinha esse protocolo mais completo com alimentação, exercício, do que comparado só com quando eu estou dando o material, eu posso cobrar. Antes não, antes eu falava assim, faz um abdominal. A pessoa tem noção do que é um abdominal? Faz um polichinelo. O que é um polichinelo? Não sabe, mas eu tô falando, a pessoa tá assim e não tá entendendo nada. Então, a partir do momento que eu dou isso, eu posso cobrar. Então, hoje, eu faço essa cobrança e as pessoas não mentem, sabia? Elas falam assim, não fiz, ou fiz. A questão do LPF também, eu percebi isso, porque as pessoas ficaram com dificuldade. Então, eu mandava mensagem pra você explicar, né? Então, assim, quem não mandou... Não é fácil fazer, né, Maeli? De cara, assim, né? Com certeza. Você dá toda a metodologia masticada, mas você nunca ouviu falar. Então, assim, vai surgir uma dúvida. Então, as pessoas que não perguntaram, eu cobrei. Ah, realmente, eu não vi esse vídeo. Mas as pessoas que foram surgindo as dúvidas, eu fui passando pra você e você foi orientando, né? Inclusive, eu encontrei uma cliente sua lá na clínica. Sim. E ela me mostrou, e ela tava super animada, assim. A gente sente também que não é só o resultado que a gente enxerga no espelho. Não. Mas o ânimo dela, o jeito que ela tá ali de entrega na rotina, as questões que não é visível, mas que a gente sente que melhora muito, né? Essa paciente, inclusive, que você encontrou na clínica, quando ela ia no começo, ela ia com camisetona larga, vestidão largo, calça mais larga. E foi nítido, assim, passado um mês do tratamento, ela começou a colocar uns vestidos tão curtinho. Eu adoro vestido, né? Aí eu falava, nossa, que vestido lindo. Ela falou assim, Bruna, acredita que faz 6 meses que eu não uso esse? Acredita que faz 1 ano que não uso. E assim, você vê no olhar da pessoa o quanto ela tá mais se sentindo bonita, o quanto ela tá mais animada, desejada, ela começa a se vestir melhor e as roupas começam a voltar a servir, né, Maeli? É muito ruim quando a gente tem um lugar pra ir, né? A gente vai colocar aquela roupa que a gente tá pensando e a gente põe no nosso corpo, putz, não serve mais. E aí, ou coloquei, mas tá aparecendo aquela gordurinha. Eu acho que isso
é péssimo. Eu, pelo menos, eu não consigo, né? Eu trabalho com a estética, eu falo, se você tem um problema, vá buscar a solução, porque tem solução, entendeu? E acredito que muita gente acha que essa solução é muito longe. Do tipo assim, eu só com uma lipoaspiração, só com uma cirurgia plástica. E não é bem assim. Exatamente, né? porque isso foi construído com hábitos. Com então, certeza, se foi construído, a gente consegue reverter isso certeza. com hábitos também. Inclusive... Mas não é imediato. Não. Porque realmente não é uma cirurgia. Não. Inclusive, hoje, se a gente começar a perceber nos clubes, nas praias, muita gente tem lipo e muita gente tem abdominoplastia. As cirurgias de plásticas estão super em alta. E com isso, na minha clínica também eu percebo. E grande parte da população que está no meu programa de perda de medidas são pessoas que têm cirurgia plástica. E aí, por que não resolve? Assim, se ela fez a cirurgia, é muito comum a volta do... Sim. É muito comum. O médico, quando ele lipoaspira, né? Ele tira toda aquela adiposidade... Toda não, né? Uma parte da adiposidade que ele só pode retirar um pouco, localizada ali. Só que gordura reconstrói, né? Então, ali ao longo do tempo, tem pessoas, Maeli, que a lipo demora. Às vezes até 1 ano pra você ver. Aquela de alta definição demora um tempo. Tem pessoas que voltam a fazer lipo 1 ano depois, 2 anos depois. Por quê? Ela vai lá, pega o dinheiro que ela guardou, guarda... paga a lipoaspiração e ela acha que todos os problemas da vida dela vão sumir. Inclusive que ela vai melhorar no emprego dela, no casamento dela. E é uma frustração muito grande quando ela percebe que não tá vendo aquele resultado. Aí ela vai procurar, às vezes, a estética. E como, assim, eu acho muito triste, na verdade, essa situação, porque a gente é muito mais do que o nosso corpo físico, né? E o que leva a nossa vida, assim, as nossas escolhas, os nossos hábitos, o cuidado na parte interna mesmo, tanto fisiologicamente quanto mentalmente. Sim. Então, eu acho que o nosso papel também tem muito poder na transformação na vida dessas pessoas, pra não ser a mulher que faz uma lipo a cada 2 anos. Porque ela tá regredindo, né? Assim, ela não conseguiu entender que ela consegue, que ela tem condições de se transformar mesmo. E não de ficar ser mais do que dependente aquilo, disso. né? Exato. Eu acho que a mídia hoje, a partir de televisão, né? A rede social. Antigamente era televisão, mas vamos supor que alguém não assistia tanto televisão. Não tinha tantas mulheres nuas na televisão desse jeito, né? E principalmente no Brasil. O Brasil é o país do carnaval, né? Todo mundo pelado. Vai num país que praia. Todo mundo ali, tudo exposto, né? E isso frustra muitas pessoas por conta dessa comparação. Sim. E isso hoje, eu acho que é o mais triste. muito triste. E a gente se compara, né, Maeli? Você não olha pra uma pessoa e você fala, nossa, um dia eu queria ter aquele corpo. Mas você quer pagar pra ter aquele corpo, né? Pagar que eu digo assim, é passar por tudo que aquela pessoa passa, né? Abdicar de coisas. E não precisa totalmente. Mas vamos supor, uma pessoa que é modelo, ela vive daquilo. Então, ela não pode simplesmente comer... Ela vai ter uma outra vida, ela vai ter um outro estilo de vida, dela porque... não tá na saúde, Sim, tá não. no vendável. Quanto mais perto ela fica do cara que quer que ela posa pra aquela foto. Sim, com certeza, né? E aí, com a rede social, os stories hoje, né? A gente acessa a vida de artista muito fácil, né? E aí, um grande problema disso são os filtros, né? Total. Total. Nossa, lembra que a gente comentou da J.Lo? Fala disso pra mim. Da J.Lo que tava lá, né? Gente, todo mundo postando a bunda. Ela é maravilhosa, né? Eu sou apaixonada nela, né? E ela postando lá naquele, acho que é paddle, né? Aquele negócio que faz assim, não sei como que chama aquilo. Tipo, uma bunda linda, maravilhosa, né? Sim, e ela tem quantos anos? Acho que é 50 ou 50 e poucos, coisa, né? Uma bunda linda, maravilhosa. Mas depois mostrou como que é. Ainda continua sendo linda, maravilhosa a bunda dela. Gente, mas ela tem flacidez, ela tem celulite. Ela tem tudo que é um corpo normal de uma mulher com a idade que ela tem. Não, muito melhor, né? Exato. Muito melhor do que a idade dela. Mas ela tava vendendo... O que ela tava vendendo? Ela tava vendendo? Coisa da marca dela de beleza. Vendendo? Tava. Então tinha marketing nisso, né? Não, então, e aí ela recebeu críticas nesse sentido, que talvez era pra firmar a pele o produto que ela vendia. E não tem, né? Vamos lá. Então, mas venderia muito mais se ela mostrasse o corpo dela real, com esse tratamento, do que... E desse resultado. Mas será que dá resultado? Não, então, mas eu não achei o corpo dela... Eu achei que ela tem, assim, estrias e celulites e marcas ali normal, mas que isso é normal. E que ela conseguiu melhora com esse produto. Não, com certeza. Mas que não é uma magia, igual você passa um creme ali que tá descrito tudo aquilo na capa, na embalagem, e no outro dia você tá digitalmente modificada, que é o que ela tava. Lógico que não, sim. Então, eu acho que normalizar o natural, às vezes, é necessário. E eu vejo isso na sua estética. Sim. De querer não...
fazer eu virar outra pessoa, mas de Com realçar o que já certeza. tem em mim. Sim. Principalmente, por exemplo, quando eu falo de face, né? Uhum. Quando as pessoas falam, nossa, não vou fazer harmonização porque eu vou ficar outra pessoa. Não Sim. é isso, gente. É você tirar aquilo que tá te incomodando. Às vezes é a pontinha do nariz que você quer arrebitar, alguma coisinha. Uhum. E também pro corpo isso, né? Às vezes você tem um corpo lindo, maravilhoso, mas você tem aquela gordurinha que te incomoda. E às vezes você tá deixando de colocar aquele cropped, aquele biquíni, porque tá te incomodando. E isso é muito ruim, né, Maeli? Sim, porque às vezes total. você tá se alimentando bem, você tá fazendo tudo certinho, aí chega no final de semana você não coloca um biquíni. Então, eu concordo com essa posição. Eu acho que a estética tem muito a ajudar nisso. Com certeza. Mas eu acho também que a gente não pode ficar tentando se encaixar num padrão de corpo perfeito, porque isso não existe. Não existe. E aí, voltando no assunto dos filtros, as pessoas põem hoje rostos e corpos que não existem, né? Sim. Esses dias uma cliente me mandou, ela tem seus 60 e poucos anos, e a Madonna também. E a Madonna tá linda nas fotos, né? Eu não sei como a Madonna é, eu não conheço ela. Exato. Acredito que ela deve estar muito bem, porque ela é super adepta a tratamento estético. Mas, assim, a pessoa falou assim, mas como que a pele dela brilha tanto? Eu falei, Photoshop. Exato. Não, mas ela tá bonita. Eu falei, não, realmente, ela é bonita, mas ela não tem essa pele. E as pessoas, elas não enxergam. Talvez, assim, se você começar a cutucar, ela vai enxergar, mas elas, de momento, assim, você não enxerga. Sim. O que a mídia passa pra você é aquilo que você bate o olho e olha. Exato. Né? Mas você sabe que eu passei por isso. Com você, eu já falei sobre isso lá no meu Instagram, ainda tô, né, com um processo de tratamento de acne por conta de hormônio, parei de tomar anticoncepcional, Sim. enfim, mudou tudo na minha pele. E sempre fui vaidosa, e isso mexe muito com a nossa autoestima. E aí, comecei com você o tratamento lá na clínica, mas ao mesmo tempo também comecei a aparecer no Instagram. E eu ficava chateada, não gostava de ver a minha imagem ali. E pra outra pessoa, aquilo não é nada. Fala, nossa, tá exagerando, mas espinha, quem não tem, que não sei o quê. Mas pra mim, aquilo incomodava. Sim. E eu comecei a usar filtro no meu Instagram. Lembra que eu te falei? E aí você me deu a maior bronca. Falou, Maeli, você é tão bonita, pra que vai ficar colocando filtro? A pele tem marcas e é desse Sim. jeito, não sei o quê. Mas eu entendo as pessoas que Porque a fazem gente isso passa por por isso alguma também, coisa. né? Assim. E eu me libertei, comecei a aparecer. Muda a luz, né? Só você mudar a luz, às Sim, vezes. e de falar pras pessoas, assim, porque gera identificação Com também. certeza. Quantas pessoas não têm algum tipo de insatisfação sem maquiagem, com a pele Sim. do jeito que tá, assim, às vezes não só com a pele, mas dá pra entender, né, Sim. esse lugar. E eu passei por essa Passou por situação. isso e eu falei pra você, eu, Bruna, no meu Instagram, eu não ponho filtro em nada. Uhum. Porque, assim, eu sou daquela beleza, assim, que você tem que se tratar pra você se sentir bem. Sim. Não você usar um filtro, uma máscara, né, pra mostrar quem você é. Então, eu sou contra, né, filtros. Sim. E, assim, no seu caso, por exemplo, você tava com um problema hormonal, Uhum. né? Mas, assim, por que tá te dando espinha? As pessoas param pra pensar nisso? Você sabia. Sim, Era uma questão hormonal, o anticoncepcional. sim. Mas assim, às vezes a pessoa ela come tudo errado, tá toda descontrolada. Eu falo isso em consulta, como tá seus hormônios? Ela, às vezes, ela nem liga. Mas qual que é o resultado disso? São as espinhas. Então, ela quer ali parecer muito mais bonita, ela quer um tratamento estético que ali rapidamente, Porque uma o Instagram é sessão. instantâneo. Você colocou o filtro, você vira outra pessoa. É muito rápido, é muito imediatista, né? E a gente começa a se ver mal depois, porque você se olha ali, a hora que você tira o filtro, você fala, gente, Não é nossa, possível que eu sou assim, tô horrível. muito feia, né? E não, assim, não tá. Não tá feia. E assim, entender, por que eu tô com espinha? Eu nunca tive espinha, então vamos procurar qual que é a causa daquilo. Vamos tentar ver, não só o estético, do tipo, nossa, tô com espinha, tô feia. É isso que as pessoas pensam, elas não pensam no por trás, ou por que eu estou com espinha. E aí, mais uma vez, a gente tem esse poder de ajudar na construção do hábito. Com certeza. Porque se ela vai melhorar a alimentação, se ela vai regular os hormônios a partir do treino, da qualidade do Sim. sono, da hidratação, Do intestino a estética vai melhorar. funcionando, com certeza. Exato. E teve várias vezes que a gente já dosou hormônio, essas coisas, tratou o rosto e mesmo assim continuou. Então, assim, porque tinha um desequilíbrio. Então, só com a estética não ia ajudar. Então, assim, era um problema ali do organismo dela. Então, precisava ser tratado. Exato. Ô, Bruna, entrando agora num outro ponto, assim, eu falo muito sobre saúde integral, nesse cuidado de ter momentos de você com você mesma, se Sim. proporcionar esse bem-estar, e na parte de saúde mental. Você recebe na sua clínica, lá no seu consultório, pessoas que vão por esse motivo também? Com certeza. Você tem com certeza. serviços para oferecer, assim, nesse sentido? Eu falo que
eu Ou escolhi... acontece sem querer? Isso que eu queria Você fala saber. de ajudar a pessoa com algumas coisas da vida dela. Assim, ó, quando a gente trabalha com o público, eu passo por isso na minha profissão também. Sim. Não é só o exercício, só o treino, só o fisiológico ali que tá acontecendo. Sim. Mas também esse momento que a pessoa escolheu se proporcionar e ela tá cuidando da mente. Sim. Você deve passar por isso também. Mas Sim. quero saber, além Como de você tá contar sendo? como está sendo isso, se você tem algum serviço, assim, massagem relaxante. Ah, não, sim, drenagem, tem, coisas pra tem. esse outro tipo de cuidado. Porque às Tem. vezes a pessoa ela não quer a estética, não tá Sim. interessada. Você Às oferece. vezes ela tá bem, né? É. Às vezes ela tá bem, ela não tá precisando de nada estético ali que incomode ela. Mas a gente tem, dentro da minha clínica, a gente tem toda a parte de massagens, né? Então, massagem modeladora, que seria pra parte do emagrecimento. Mas também a massagem relaxante, que é muito procurada, inclusive para homens, né? Homens fazem muito massagem relaxante. Porque é um momento que você reserva ali pra você. Então, é um momento que eu falo assim, ó, esquece o celular agora, se concentra na música relaxante, pensa um pouco em você. Algumas pessoas sabem meditar, então é um momento pra ela. Então, nossa, a clínica bomba nesse quesito das massagens. E aí tem a questão dos pacotes que as pessoas fecham e elas vão mesmo. A maioria das pessoas tem ali, uma vez por semana, é um momento só pra ela. Né? Porque é muito gostoso, né? Não, muito. Só do momento de estar ali, o clima que você Com proporciona. certeza. É muito Tem legal, gente que né? gente, hoje em dia o tempo vale ouro, né? Cada segundo que a gente Total. perde ali, e eu não sei vocês, mas o meu dia voa e falta um monte de coisa pra fazer ali. Sim. Então é um momento que a pessoa para pra pensar nela. Né? Tem Exato. pessoas que dormem e às vezes não conseguiriam dormir em outro momento, às vezes não dormem bem à noite, né? E fora da parte do relaxante, né? Que a pessoa para pra pensar nela, a satisfação da gente procurar um procedimento estético e se sentir melhor, né? Eu, pelo menos, assim, quando eu quero alguma coisa, eu quero comprar alguma coisa, é uma satisfação muito grande pra mim o que aquilo vai proporcionar a mim, né? E a gente fala, que eu acredito que você também deve passar por isso, que a gente se torna psicóloga, né? Quase. Quase, né? Porque, assim, as pessoas... A gente vira amiga de todo mundo, né? A gente passa a saber, eu acho que de detalhes da vida da pessoa que ela não conta pra ninguém, né? Sim. E a gente acaba ajudando ela ali, não só naquilo, né? Na gordura localizada, na celulite, mas nesse aspecto da vida dela ali. E ajudar, né? A gente mesmo desabafa uma com a outra, né? Então, assim, ajuda demais. E você tem relatos, assim, de pessoas que agradecem mesmo por... nessa... Muito, muito. Assim, esse agradecimento vem geralmente no resultado que ela me procurou, né? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, na pandemia, que não gostavam da boca. Aí começou a usar máscara, adorou, né? Que a máscara tampava. Então, assim, depois... Não, e aí começou a vir o pessoal procurar a olheira, né? Porque a olheira ficava de fora, né? Nossa, o que foi de olheira lá na clínica. Mas, assim, das pessoas chegarem pra você e falar assim, manda feedback, né? Bruna do céu, agora eu consigo me olhar no espelho, consigo passar um batom, eu consigo me sentir feliz. Então, eu acho... E, assim, a gente vai construindo uma amizade. Então, eu acho que o resultado, por exemplo, daquele procedimento estético ali... parece que momentaneamente resolveu grande parte da vida dela. Então, assim, você se sentir bem com algo de algo que te incomodava, eu acho que muda muito até a postura como você fala, como você se porta, como você começa a mostrar pro mundo, né? Depositar mesmo um poder de transformação ali, que aquilo às vezes estava bloqueando ela de fazer tantas coisas que ela gostaria de fazer e não ia por conta de uma boca, por conta da olheira. Por exemplo, quem nunca numa academia... Eu uso short na academia. Eu tenho celulite, toda mulher tem celulite. Mas eu conheço amigas que só usam calça. Gente, calor de Ribeirão Preto, né, Maeli? Então, assim, muitas eu tenho certeza que gostariam de usar short na academia, por exemplo. Só que a academia, putz, corpos esculturais. Eu vou mostrar minha celulite ali, né? Então, imagina você tratar uma celulite de uma pessoa e ela começar a usar short. Reflete numa qualidade com de vida, certeza, né? A forma como ela vai chegar. Às vezes ela vai até colocar um short um dia, mas vai ficar assim, ó. Não, vou ali não, tem muita gente, né? Vou fazer aqui no fundinho, porque ninguém tá me olhando. Ou aqui nessa sala separada. São pontos que sempre para outras pessoas parecem bobos e que não faz diferença, mas que muda a rotina, a vida, né, daquela pessoa. Ou ela poder colocar um biquíni, pensa. Tem muita gente que fala assim, eu uso maiô. Imagina ela poder, no final do ano, ela ficou o ano todo esperando pra viajar e ela poder colocar um biquíni no final do ano e se sentir bem. Sim. Né? Ela se sentir bem, eu acho que isso é o melhor. Exato. Né? Eu acho também que a gente consegue entregar muito mais do que um resultado, né? Muito mais do que a cintura mais fina. A gente entrega uma qualidade mesmo. Uma qualidade de vida pra ela. Principalmente se aquela qualidade que a gente tá proporcionando
agregada, por exemplo, ao trabalho dela, né? Em Agregada vários fatores da vida, né? em vários fatores da vida. Ô, Bruno, eu queria te perguntar uma coisa. Você foi acho que foi um congresso ou um curso que você fez, não sei, que falaram um pouco da estética relacionada ao LPF. Sim, O sim. que comentaram lá, assim? Eu nem sabia Achei super que feliz. falava, assim. Eu tenho, hoje em dia, na minha clínica, né, eu tenho um programa, né? E nesse programa a gente usa uma técnica que, sim, fantástica para perda de gordura localizada, que é a criolipólise, né? E lá... Explica um pouco sobre a criolipólise. Vou que eu falar. acho que tem Gente, que carro-chefe pode ter hoje em dia na parte de gordura localizada. A diferencial dela em relação às tecnologias antigas, ela não faz a lipólise. O que é lipólise? Lipólise é quebra. Então, eu tenho uma célula ali de gordura, né? Só que eu vou só abrir ela, esvaziar, então ela vai ficar um pouco menor, só que ela ainda existe. Agora, a morte do adipócito, que é a apoptose, eu consigo extinguir aquela célula ali. Então, nesse curso foi fantástico, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida, porque eles falaram tanto da parte da cinta. Por quê? A cinta não para reduzir medidas, não para você perder peso, mas porque nesses espaços que ficaram a gordura, para ajudar a comprimir. E falou muito do LPF também, que eu achei incrível, né? Foi quando eu te mandei. Você falando de cinta aí, a gente na minha área, É contra contra? a cinta modeladora. Mas a gente tem uma cinta natural, uma cinta Sim. fisiológica já do organismo, que é o músculo transverso do abdômen. Sim. E aí, o que eles falaram sobre isso? Eles falaram da cinta não para uso eterno, tá? Eles falaram para ajudar nesses espaços onde faz essa morte adipositária, ficaria ali como se fosse um tecido conjuntivo ali. Vamos pensar assim, a gente tinha 500 células, agora eu tenho 250. Mas se eu não uso essa cinta para compactar igual num pós-operatório de lipoaspiração, eu vou reduzir, mas eu ainda vou ficar com aqueles espaços preenchidos por um tecido que não é gordura. Então, se eu uso a cinta, eu consigo reorganizar. Então, a célula que estava aqui, esse espaço, ela vai juntar. Então, ali é no momento pós-procedimento, não como ela usar estilo de vida. Porque eu acredito que na sua área deve falar que, às vezes, enfraquece um pouco a musculatura. Na verdade, ela tenta fazer um papel que o músculo normalmente já faz. O corpo seria muito mais eficiente em fazer. Desde que dado o estímulo correto Com e necessário. certeza. Mas lá falou justamente para essas células elas se agruparem e ficarem mais perto, né? E muitas mulheres, as mulheres que procuram, às vezes, estética, elas já tiveram filhos. Então, elas sofrem com diástase, né? Então, às vezes, a gente olha para um abdômen. Vamos pensar num abdômen de homem. Todo mundo conhece aquela barriga de chope, né? Às vezes, a gente tenta pensar, não pinça. Por quê? Não tem gordura localizada. Ela tem gordura visceral, que tá por dentro dos órgãos. Que vai empurrando, fica aquela barriga, parece que de grávida, né? Não tem tratamento estético que atue ali. Ali é muito mais a parte da educação física, a parte do nutricionista, pra gente reduzir aquela gordura que tem ali dentro, né? Mas na parte da gordura abdominal, a gente consegue atuar, né? E aí falou muito da frouxidão dessa musculatura, que às vezes a pessoa vai lá, ela tem um abdômen distendido. Aí você pega, tem um pouquinho de gordura. Mas na hora que você olha, ela tá distendido, né? E aí, o que a estética vai fazer? Ela vai atuar na gordura. Aí a pessoa vai se olhar no espelho, putz, você perdeu. Você vai fazer a pinça, ela tá mais fina. Mas ela vai olhar e falar assim, tá distendido meu abdômen. Então, é onde entra a técnica do LPF, que eu achei fantástico. Que é pra parte do fortalecimento muscular e da reorganização dos órgãos ali, né? Até depois queria que você me explicasse um pouco mais. Que aí você consegue fazer aquele... O vácuo, a aspiração. E aí, o resultado é fantástico. Exato. E eu recebo muita dúvida também nessa questão de mulheres perguntando, mas o LPF emagrece? E a resposta é um pouco frustrante, porque o LPF não emagrece. Ele não tem potencial de perder gordura, de queimar gordura. Mas tem resultado, assim, fantástico na questão estética da faixa abdominal, de perder até 12 centímetros em 3 meses de tratamento, bem orientado, se a pessoa fizer realmente aquela responsabilidade de cumprir o que a gente está pedindo, né? E aí, o que acontece para essa redução é a musculatura do transverso do abdômen, que funciona atuando como essa cinta natural que a gente citou agora, segurando os órgãos, segurando as vísceras. E o reposicionamento das vértebras na coluna faz essa redução da medida, porque muitas vezes você falou sobre diástase. Diástase abdominal, para quem não sabe, toda mulher durante a gestação passa por diástase abdominal, que é a separação dos músculos do reto do abdômen.
na linha alba, essa região que a gente tem dividindo aqui, Sim. ela se afasta por causa da gravidez e é natural que ela volte ao normal. Mas até 25% das mulheres não tem esse volta. retorno. E aí o LPF entra atuando através das respirações, das posturas e do vácuo abdominal, da aspiração visceral diafragmática, reposicionando esses órgãos que acabaram por essa frouxidão da cinta do transverso do abdômen não estar fortalecida, segurando, elas acabam cedendo. Sim. E aí pode desencadear hérnia de disco, hérnia abdominal, hérnia inguinal, pode ter desvios na coluna, hérnia de disco. Pesa mais, né? Acaba Fica mais pesado, dá dor nas costas, desvio. E aí, a gente tem as incontinências relacionadas ao pavimento do assoalho pélvico. Então, Sim. incontinência urinária, incontinência fecal. Tem muitas pessoas que têm incontinência por esforço. Às vezes, vai tossir, tem uma perda de xixi. Vai dar uma risada mais forte, pula, exercício de alto impacto. E tudo isso, se o pavimento abdominal estiver forte, competente, ele não cede a essas pressões tão facilmente. Porque o nosso corpo foi feito para suportar isso. Quando você tosse, você tem que ter um pavimento que te suporte aqui. Para não correr esse risco. Então, o LPF, ele traz essa redução de medida justamente por esse reposicionamento mesmo. Quem falou certinho. Eu achei super legal. Eu até te falei, será junção. que reposiciona mesmo? Eu Porque é perguntei. estranho, a gente pensa, nossa, mas reposicionar, meu órgão tá no lugar errado? E às vezes tá, mas não porque... É como se fosse uma parede que segurasse, né, Maíra? Exato. A parede cede, então, assim, o que tava ali encostado vai Desmorona. também pra frente. Isso. E com a pressão a gente consegue reposicionar. E vai servir muito para aquelas mulheres que às vezes não tem tanta gordura localizada assim. Mas tem uma barriguinha Mas saliente. tem aquela barriguinha. E aí, Maíra, tem uma dúvida minha. Se a pessoa não trata com LPF, ela tá fazendo academia intensa, ela começa a fazer abdominal. Isso tende a piorar, não tende? Tende a piorar. Porque quanto mais... não é errado, na minha opinião, como personal trainer, não tá errado os exercícios abdominais. Apesar deles aumentarem a pressão intraabdominal. Mas se o nosso pavimento ele é forte, ele é capaz de suportar essa pressão sem causar um prejuízo. Mas se você já tá com essa parede, essa cinta fisiológica frouxa, solta, toda vez que eu gerar aumento na pressão intraabdominal, pior fica essa situação. Então, tem muita gente que comete esse erro de quer fortalecer, começa a fazer um monte de abdominal. 1000 abdominais num dia, assim. Isso é um absurdo, isso é péssimo. Já aconteceu com um melhora da paciente, assim, eu nem estética. entendia muito bem, mas com uma paciente minha, que ela tinha quase nada de gordura, passou por uma gestação, aí depois voltou pra academia e tava com o abdômen super dilatado e tava lá malhando e tava piorando essa distensão, né? Então, realmente, o tratamento pra ela seria mais o LPF, totalmente. Né? Até porque ela não tinha muita gordura, né? Então, o que a gente poderia fazer ali na questão seria mais drenagens pra poder ajudar, né? Mas realmente gordura localizada. E tratar na flacidez, né? Exato, porque gera uma flacidez ali, tissular de pele, né? Mas ali gordura mesmo ela não tinha. E muitas mulheres passam por isso. Tem muitas mulheres que são magras, que você olha assim, são magrinhas, braço magrinho, perna magrinha, mas pós-gestação, ou às vezes nem passou por gestação, mas sedentária, apesar de ser magra, nunca fez exercício assim. E acaba tendo essa região mais às distendida. Às vezes questão postural também deve ser, Total postural. Total. Imagino, aqui a gente perde espaço, projeta o abdômen, aumenta a pressão. E o LPF entra nessa descompressão. Então, a gente tem o crescimento axial que libera espaço, ganha essa amplitude e aí reduz a medida. Então, é uma técnica muito legal para trabalhar com isso. Então, você vê assim, a gente já falou da questão nutricional, a gente já falou da questão da estética, da parte da educação física, né? A parte da questão de hidratar bastante, que faz total sentido. O LPF, inclusive, trabalha na parte de fáscia muscular. Se a fáscia muscular não tá hidratada, ela fica quebradiça, dura, muito rígida, fácil. né? Total. Não consegue. Aí causa dor, causa lesões. Lesões musculares muito mais fáceis, né? Terrível, assim, a desidratação é um fator que piora tudo. Não tem nada... O nosso organismo é 60% a 70% composto de água. Né? Então, assim, ficar desidratado só traz prejuízo. E, assim, os prejuízos nunca são para órgãos vitais, né? Então, você vê que, assim, rim vai estar funcionando, pulmão, coração. Agora, todo o resto, as lesões que a gente começa a ter, problemas na face, queda de cabelo, de unha, tudo tem também relação com a água. O corpo é muito inteligente, né? Ele vai tentar manter as tudo que é estruturas vitais intactas até quando não der mais. Ele vai destruir tudo antes de chegar num órgão que leva à morte, né? Mas... pode ser que aconteça também, uma falência de rim, pode ser piorar também. tudo, né? Sim.
Mas a gente tem até uma conta pra indicar de hidratação. Não sei se você... Sim. Você vai pegar um número 35, né? Que é De fixo. ml, 0,35. Isso. E aí eu já multiplico pela quantidade de peso, vai dar em número em ml. Então vamos supor que eu pesasse 100 quilos, multiplicado por 35, vai dar 3.500, Isso. né? Então eu Que é a teria que quantidade beber mínima, a né? quantidade mínima. Lembrando que se você tiver muita sudorese, se for um dia de muito calor, então você transpirou, então você perdeu mais água. Exato. Então precisaria estar compensando bebendo um pouco mais. Sim. Ainda mais quem mora aqui em Ribeirão, né? Gente, que muito muito seco. calor, muito O seco. clima é o mínimo do mínimo. É Você o tem que mínimo. tomar, são 35 ml por quilo por de peso. quilo de Isso. peso. Perfeito. Ai, Bruna, acho que a gente vai caminhando agora pro final. Você final. gostaria de falar mais sobre algum caso, alguma acho coisa que que a gente não falou? Eu acho que assim. acho que. Falamos sobre tudo. Não, então é isso. Quero agradecer aí para quem assistiu até agora o nosso podcast. Agradecer você por ter aceitado participar. Eu adorei essa conversa. Acho que deve acontecer mais vezes. Com Pra certeza. gente trazer temas, assim, que são fundamentais na rotina, no dia a dia de todo mundo, relacionado aí à saúde e também agora à estética. Sim. Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, gente.